Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Para recobrar os seus sentidos, você tem que tirar alguma atenção desse fluxo de pensamento. Muito disso é inútil de qualquer maneira. Você tem que tirar um pouco da atenção do fluxo. Você não pode ser totalmente absorvido em sua mente, pois muitas coisas estão ao longo do dia. Elas passam o dia como se estivessem dormindo. Eles estão tão absortos em suas mentes, o que significa que eles não estão presentes. E eles passam por isso. E quando você olha para eles, você pode ver que eles não estão lá. Eles podem ver um contorno vago de você, ou quando falam com você, eles falem através da tela deles, o que eles pensam de você na mente. Então sim, para voltar aos seus sentidos, você tem que desviar a atenção de pensar. Então você se torna mais consciente do seu entorno visual, auditivo. Você pode respirar, o cheiro pode estar no ar, ou sinta a brisa em sua pele. Mas os sentidos predominantes, ouvindo e vendo, isso já o tira da armadilha de sua mente. E então, há um momento, o agora. Quando você está ciente de seu entorno, ou sozinho, às vezes a única coisa como uma flor à mesa, sua mão, ou é a totalidade de seus arredores, a qualquer momento. Você está ciente de seus arredores e você pode perceber quando chegar a você nos seus sentidos que há uma interrupção momentânea do ruído mental. O que significa pensar que há uma interrupção momentânea pode ser apenas por alguns segundos. No início, por um momento, você está ciente de que está percebendo o seu caminho, mas não está pensando, não está rotulando suas percepções. Essa é uma maneira de uma mudança incrível na consciência. Outra maneira de colocar isso é você ficar quieto. O melhor é a percepção que acontece contra o pano de fundo da quietude. É uma bela maneira de perceber as coisas. Há um fundo, sim, e aquela quietude. Essa amplidão não é a imobilidade que você encontra quando se cansa e se aproxima do sono. E então você está meio adormecido, mas está cansado demais para pensar mais. Isso pode ser um belo momento em que você está meio adormecido e é muito bom. Você está indo agora para o sono e é tão bom e você não consegue mais se lembrar dos seus problemas, não consegue pensar em você. Você não lembra mais de nada e tem um momento de delícia. E aí você vai dormir. Mas não é isso. Claro que você vai dormir. Nem é o que você encontra quando toma uns tragos. Eu estou apenas demonstrando para você. Você está infeliz e sua mente é a tortura. Então espere alguns momentos. Talvez você se sinta um pouco melhor, porque provavelmente a sua mente desacelera um pouco. E gradualmente é ótimo, não é? Você não está mais pensando tanto. Não é tão bom? Então, por um tempo, você se livra da tortura diária de sua mente com coisas inúteis. Dessa forma, o que acabei de descrever, indo dormir, tomando álcool ou alguma outra substância. Não que eu disse que algo é ruim.
eu não condeno totalmente nada. Eu adoro uma taça de vinho ou duas ocasionalmente. É bom, mas não para se dessensibilizar. Você vai acabar caindo abaixo do pensamento. Quando você vai dormir, você cai abaixo do pensamento. Quando tira o excesso de álcool, você começa a cair abaixo do pensamento. Mas aqui está a prática de ser capaz de vir e ouvir os seus sentidos. Olhar ao redor para ouvir os sentidos, para sentir. Talvez para estar ciente de sua respiração. Talvez para estar ciente da vitalidade em seu corpo. Cada célula está viva, mas sua atenção nunca está lá. Porque você vive na parte superior do prédio, construído do seu corpo. Você vive sob o telhado, sem saber o que está acontecendo no resto do prédio. Você pode sentir o corpo ao mesmo tempo. Então, tudo faz parte de se tornar presente. Você olha ao redor e há uma quietude surgindo, que não é aquela quietude abaixo do pensamento. É uma quietude que está acima do pensamento, que é o despertar espiritual, para encontrar em si mesmo, agora mesmo. Não estou falando apenas disso agora. Encontre em você a possibilidade de acessar aquela dimensão onde, por breves momentos, inicialmente, você está livre de pensar, mas totalmente consciente. Isso é delicioso. E no começo pode não durar muito, mas isso não importa. Você pode descobrir que, mesmo sem praticar conscientemente como uma prática espiritual, você pode descobrir que também pode acontecer espontaneamente em sua vida. Por exemplo, durante certas atividades que exigem a sua presença total. Porque essas atividades têm um certo elemento de perigo nelas, como escalar ou uma corrida dirigindo um carro de corrida, ou surfando, provavelmente esquiando ladeira abaixo. Todos esses tipos de coisas requerem sua presença completa. Então, essas coisas param a mente. E você está totalmente lá. Ninguém escolhe relacionamentos disfuncionais, conflituosos ou que causam dor. Ninguém escolhe a insanidade. Essas situações ocorrem pois não há presença suficiente na pessoa para dissolver o passado. Não há luz o suficiente para iluminar a escuridão. Você não está inteiramente aqui. Você ainda não está completamente acordado. Nesse meio tempo, o condicionamento da mente está guiando a sua vida. E da mesma forma, se você é uma das muitas pessoas que tem questões, problemas com seus pais, se você ainda tem ressentimentos sobre algo que eles fizeram ou não, então se você acredita que eles tiveram uma escolha, que eles poderiam ter agido de maneira diferente, sempre parece que as pessoas têm uma escolha. Mas isso é uma ilusão. Enquanto sua mente, com seus condicionamentos, conduz a sua vida, você é a sua mente. Então, quais escolhas você tem? Nenhuma. Você sequer está lá. A mente se identifica com estados severamente disfuncionais. E é uma forma de insanidade. Quase todas as pessoas sofrem dessa doença em diversos níveis. No momento em que você percebe isso, não haverá mais ressentimentos.
Como você pode ter ressentimentos em relação a alguém doente, inconsciente? A única resposta apropriada é a compaixão. Então isso significa que ninguém é responsável pelo que faz? Eu não gosto dessa ideia. Se você é conduzida pela sua mente, embora você não tenha escolha, você ainda sofrerá as consequências da sua inconsciência. E vai criar cada vez mais sofrimento. Você suportará o peso do medo, dos conflitos, dos problemas e da dor. Eventualmente, o sofrimento criado vai te forçar a sair do estado inconsciente. O que você fala sobre escolhas também se aplica ao perdão, eu suponho. Você tem que estar completamente consciente e render ao que é antes de continuar. Perdão é um termo que tem sido utilizado por mais de 2000 anos. Mas a maioria das pessoas tem uma visão limitada sobre o seu significado. Você não pode perdoar a si mesmo ou aos outros enquanto baseia seu senso de si mesmo no seu passado. Somente acessando o poder do agora, que é seu próprio poder e que verdadeiramente poderá haver verdadeiro perdão. Isso torna o passado impotente. E você percebe profundamente que nada do que fez ou que fizeram para você poderia tocar numa mínima parte que compõe a essência radiante de quem você é. A concepção de perdão, então, torna-se desnecessária. E como eu atinjo esse ponto de realização? Quando você aceitar e se render àquilo que é e ficar completamente presente, o passado deixa de ter qualquer poder. Você não precisa mais dele. A presença é a chave. O agora é a chave. E como vou saber que eu aceitei ou me rendi? Quando você não mais precisar fazer perguntas sobre isso. Quando a consciência se liberta da sua identificação com as formas física e mental, torna-se o que podemos chamar de consciência pura ou iluminada, ou presença. Isso já aconteceu com alguns indivíduos e parece que está destinado a acontecer em breve em uma escala muito maior, embora não haja garantia absoluta que vá acontecer. Muitos seres humanos ainda estão identificados com a mente e são governados por ela. Se não se libertarem a tempo, serão destruídos por ela. Vão se ver envolvidos em confusões cada vez maiores, conflitos, violência, doenças, desespero e loucura. A mente se transformou em um navio que naufraga. Se você não pular, vai naufragar com ele. A mente egóica coletiva é a entidade mais perigosamente insana e destruidora que jamais habitou nosso planeta. O que você acha que acontecerá ao planeta se a consciência humana não se modificar? Para a maioria dos seres humanos, a única maneira de descansar a mente é ocasionalmente reverter a um nível de consciência abaixo do pensamento. As pessoas fazem isso todas as noites durante o sono. Mas até certo ponto, isso também acontece através do sexo, da bebida e de outras drogas que suprimem a atividade excessiva da mente. Se não fosse pela bebida, por tranquilizantes e antidepressivos, bem como pelas drogas ilegais, todas consumidas em grandes quantidades, a insanidade das mentes humanas seria até mais óbvia do que já é. Acredito que impedida de usar drogas, uma grande parte da população
se transformaria num perigo para ela mesma e para os outros. Essas drogas mantêm as pessoas paralisadas dentro da disfunção. Sua ampla utilização apenas retarda a ruptura das velhas estruturas mentais e o aparecimento de uma consciência superior. Enquanto os usuários individuais puderem obter algum alívio da tortura diária a eles infligida por suas próprias mentes, estarão sendo impedidos de gerar uma presença consciente o bastante para se elevarem sobre o pensamento e assim encontrarem a verdadeira libertação. Retomar a um nível de consciência abaixo da mente, que é o nível pré-pensamento dos nossos ancestrais distantes e também dos animais e das plantas, não é uma opção válida para nós. Não há como retomar. Se a raça humana tiver de sobreviver, terá de passar para o estágio seguinte. A consciência está se desenvolvendo por todo o universo através de bilhões de formas. Portanto, mesmo se não conseguirmos, não terá a menor importância numa escala cósmica. Nunca se perde um avanço na consciência cósmica, ele simplesmente vai se expressar através de uma outra forma. Mas o simples fato de eu estar falando aqui e de você estar me ouvindo é um sinal claro que uma nova consciência está ganhando espaço no planeta. Qual é a essência da vida que você é? Não estou dizendo que você não deve tentar melhorar as condições da sua vida. Mas o mais importante é perceber que você não tem uma vida. Porque as pessoas gostam de dizer, minha vida. Agora, se você observar a estrutura dessa frase, a minha vida, há uma dualidade aí. Porque se você diz minha vida, isso implica que você a tem. É sua. Portanto, implica duas coisas, uma dualidade. Se você disser minha vida, aí está você e a vida que você tem. Me pertence, é meu. Então esse pensamento, essa linguagem, cria uma dualidade em sua mente. Você a chama de minha vida. É interessante. Então sou eu e eu tenho uma vida. E aí vem o medo. Se eu tiver uma vida, eu posso perdê-la. E claro, então você visita o cemitério e vê, sim, todos eles já tiveram suas vidas e as perderam. Eles perderam a vida. Bem, isso vai acontecer comigo também. Não percebendo que você está preso em certas formações mentais que criam uma identidade ilusória e, na verdade, criam ilusão. Você não tem uma vida porque não existe uma dualidade. Sem vida não há você, então você não pode tê-la. Você é um com a vida. Não existe você e a vida. Você é vida. Você não tem a vida. Agora, se você é isso, você não pode perdê-lo, porque você é isso. Mas é claro que teremos que ver mais profundamente e que queremos dizer que quando digo que você é a vida, vamos por um momento ficar com isso. Você é a vida. Você não tem uma vida.
você é. Então você pode dizer por si mesmo, você pode parar e analisar, ok, eu não tenho uma vida, eu sou a vida. Esse é o fim da dualidade. Você percebe isso. Há uma unidade de você e da vida. E quando eu digo vida, podemos usar outra palavra, a essência de estar vivo. Qual é a essência? Vamos devagar. Qual é a essência de quem você é? Qual é a essência da vida que você é? Ok, agora, humanos normais, o que significa humanos não despertos, dizem. Bem, a essência da minha vida é minha. Seja o que for que eles se identifiquem nela. São minhas posses, o que eu tenho, o que eu sei, meu corpo, todas essas coisas com as quais me identifico, essa é a essência de quem eu sou. De onde deriva minha identidade? Pode ser o corpo físico, ou pode ser o meu carro, ou minha casa, ou meu trabalho, ou minha função na sociedade. Pode ser amigos que eu tenho, coisas que conquistei. Também pode ser que essas coisas também estejam na mente. Digamos que o seu senso de identidade, que é você se comparar com os outros o tempo todo, isso é o que você faz quando você está em sua mente. Você se compara aos outros. Digamos que seu corpo pareça melhor do que o corpo de outras pessoas por um tempo. Isso também passará, fique tranquilo. Mas por um tempo você pode entrar lá e então você se torna esse corpo. Você diz, esse é o meu corpo. Isso também é uma formação mental. Então, não é tanto você se identificar com o corpo, você se identifica com o pensamento do meu corpo. É isso que você se identifica. Você não se identifica com sua Ferrari, se tiver uma. É o pensamento do meu carro que te torna superior aos outros, que só tem um carro pequeno. Ou o seu corpo te torna superior aos outros, que tem um corpo fraco. Então, você pode se exibir por alguns anos, exibir seu corpo na praia e se sentir bem consigo mesmo. E depois de um tempo, chega o dia em que você se olha no espelho e fala, uau, o que aconteceu? Algo de errado com o espelho. No passado, os espelhos que as pessoas faziam eram muito melhores do que os espelhos de agora. Então, por um tempo, você se identifica com isso ou aquilo. Isso é normal. Então, quando você pergunta qual é a essência de quem você é, a maioria das pessoas diria, bem, eu sou isso e é quem eu sou, isso é o que minha identidade é derivada, disso e disso, e esse monte de coisas é quem eu sou. Nem sempre é positivo, porque eu estava falando sobre ter um corpo que parece melhor do que o corpo de outras pessoas. Você pode ter um corpo que parece pior do que o corpo de outras pessoas. E isso também serve. Ou você procura outra coisa que lhe dê uma identidade, como se, na verdade, você fosse mais inteligente, por exemplo.
do que todos esses vagabundos de praia estúpidos. Então você pode dizer, olhe para essas pessoas, mas você tem muito mais conhecimento e inteligência. Você pode menosprezá-las. Ou você pode ser mais espiritual. Então eu não posso comprar uma Ferrari e eu estou na minha bicicleta. E você diz, olha para essa pessoa materialista. Na Ferrari. Então você ainda pode, ou se isso não funcionar, você pode ver o quão injustamente você tem sido tratado pela vida. E muito mais miserável do que a maioria das pessoas. E você realmente foi vítima das circunstâncias. Você foi vítima de seu nascimento e de seus pais. Eles fizeram um péssimo trabalho com você. Talvez se seus pais tivessem sido mais conscientes, as coisas poderiam ter funcionado, mas eles não foram. Mas isso também lhe dá uma forte identidade conceitual. Portanto, se você não pode ter um positivo, os negativos podem ser tão fortes quanto, se não forem mais fortes. Você pode ter uma enorme identidade de vítima. É uma coisa favorita, às vezes, no coletivo. Certas coisas egóicas ficam na moda por um tempo. Hoje em dia, a identidade de vítima para certos grupos de pessoas está muito na moda. Então, as pessoas podem sentir. Sim, todos nós estamos sendo vítimas dessas pessoas. E claro, há alguma verdade nisso. Em alguns casos. Mas derivar uma identidade é uma ilusão. Derivar isso de um senso de identidade é uma grande ilusão. Isso não é quem você é. Isso é toda a minha vida. Isso é tudo. Então, se você não é todas essas coisas, quando eu pergunto, quem é você? Se eu fizer essa pergunta, não vá... Bom, vamos fazer isso por um momento. Não volte para o passado. Você pode sentir ou perceber quem você é sem a referência do passado em você? Você nem precisa se lembrar do seu nome agora. Para quê? Você não precisa se lembrar do seu endereço de e-mail, número de telefone, ou o que aconteceu com você há 10 anos. Não precisa se lembrar disso. Você ainda pode ter um sentido, sem referência à sua história pessoal. Você pode ter um sentido de existência ou presença. Não há passado nisso. Mas o que é isso? Você realmente não pode descrever isso? Tudo o que você sabe é que você é. Eu sou. Você pode sentir o ser subjacente ou a presença de você. Mas para realmente sentir isso, o que precisa acontecer é que, por um momento, o fluxo de pensamento precisa diminuir. E pode estar acontecendo para muitos nesse exato momento. O fluxo de pensamento, que é normal para a maioria das pessoas, que nunca para, exceto quando adormece, o fluxo de pensamento diminui por um momento. E quando eu perguntei se você poderia realmente sentir a si mesmo, sem referência à sua história pessoal, o que eu realmente estava falando, o que eu realmente estava te perguntando era: você consegue sentir
sua presença sem pensar? Há uma enorme revelação aqui. Essa pergunta, quem sou eu, não tem uma resposta real e verdadeira em um conceito, em um nível conceitual. Não está em pensamentos ou palavras. A verdadeira resposta para quem sou eu não tem pensamento nisso. É uma sensação de presença ou existência. E você só pode sentir isso, mesmo que seja apenas um momento. Então o fluxo de pensamento diminui e o que aconteceu é que você está completamente presente, sem que sua mente diga nada. Você pode perceber tudo. Você pode ver, você pode ouvir. Você está totalmente lá. E sua mente está quieta. Quieta ainda não significa que você foi dormir. É o contrário, na verdade você está mais alerta nessa quietude do que estaria se estivesse identificado com esse fluxo contínuo de pensamento. Essa é a quietude inerente que, na verdade, todo ser humano tem. Você não precisa trabalhar duro para alcançar a quietude. Ou pensar que se eu seguir a causa certa de ação, pode levar 10 anos, e então eu poderia ter uma mente quieta. Não, já está lá. E se você não é totalmente miserável e infeliz a cada momento de sua vida, isso significa que, talvez, sem você saber, qualquer um que não esteja extremamente miserável o tempo todo, tem um pouco de acesso, mesmo sem saber, a essa quietude interior. Eles não sabem disso. Tudo o que sabem é que, de vez em quando, se sentem um pouco bem. Eles sentem, Eles não sabem, por 3 segundos, que pararam de pensar. E se sentem aliviados. Eles podem ter alguma outra explicação de por que aquele momento eles se sentiram bem. Talvez eles estivessem olhando para um cachorro. Naquele momento, porque o cachorro não estava pensando nada sobre eles. Porque o cachorro não pensa. O cachorro está consciente, mas não pensa conceitualmente. O cachorro não tem uma opinião sobre você. E assim, quando você estava acariciando o cachorro, talvez de repente você se sentisse bem em acariciar o cachorro. Por quê? Porque por um momento o cachorro libertou você da mente conceitual, crítica, que de outra forma seria muito ativa se você estivesse acariciando um ser humano. Claro, você não pode fazer isso porque as pessoas pensariam que você é louco. Você não pode ir até um humano e falar, ei, eu posso acariciar você? Seria legal se eles fizessem isso um com o outro. Mas os humanos têm julgamentos sobre você. Então, sempre que você vai a um humano, você sabe que ele tem certos pensamentos sobre você. Portanto, o outro humano não pode te libertar de seus pensamentos. Mas o cachorro ou o gato podem, por um breve momento, te libertar de seus pensamentos. E nesse momento, é bom. É por isso que as pessoas amam seus animais de estimação tão profundamente. Há uma razão mais profunda pela qual eles amam.
Porque o animal de estimação os liberta um pouco de suas mentes. E há momentos em que você interage com o seu animal, em que há períodos, breves momentos de consciência impensada. 2 segundos, 3 segundos, mas é o suficiente para te manter em movimento. É o suficiente para que sua vida não se torne totalmente miserável. E então você pode ter outros momentos. Você pode ter momentos em que pratica alguma atividade física, você nada ou escala uma montanha. E depois há momentos em que a sua presença total é exigida pela atividade, de forma que não sobra para pensar energia nenhuma. E novamente, você se sente intensamente vivo. Ah, isso foi tão bom. Por que foi tão bom? Bem, simplesmente eu adoro isso, é tão bom. Não sei porquê, mas é bom. Bem, é bom porque libertou você, por um momento, do fluxo incessante de pensamento. E houve algum grau de consciência ou presença surgindo. Mas você nem sabia disso. Estou surpreso por não haver nada no Google sobre Eckhart e livre-arbítrio. Mas talvez eu não tenha dito ainda. Bom, então vamos lá. Como você sabe, é uma questão filosófica, eterna e antiga, e nunca houve uma resposta definitiva com a qual todos concordariam nesse sentido. Então, você mencionou que todos estão fazendo o melhor, porque ninguém pode agir além de seu nível de consciência, etc., por exemplo. Ok, vamos começar em um nível. E depois passar para o próximo nível. No nível da inconsciência egóica, onde você é uma entidade condicionada, sua constituição mental e emocional é totalmente condicionada pelo passado e você está completamente identificado com o condicionamento de sua mente. E nesse estado, esse espiritualmente falando, é o estado inconsciente. É óbvio que nesse estado não há nenhuma liberdade. Porque você é forçado a agir de acordo com o condicionamento inconsciente de sua mente, com o qual você está completamente identificado. Então eu acho que a maioria das pessoas concordaria, se você entender isso, que nesse nível não há possibilidade de liberdade. Suas ações são determinadas por sua mente condicionada. Você é forçado a agir como age porque não há escolha. Porque a escolha implicaria alguma consciência. Então, nesse nível, certamente não há liberdade. Então entra a consciência. O ser humano começa a despertar, então aparece. Não estou dizendo que é o caso. Parece que então o ser humano, a liberdade, começa a ser uma possibilidade. Porque você pode escolher sair do condicionamento de sua mente, você pode reconhecer um pensamento condicionado e não é mais compelido a aplicá-lo, porque existe uma consciência ali. Você pode escolher um certo curso de ação, não pelo condicionamento de sua mente, mas pela presença. Assim você pode agir e tem muito mais liberdade que não tinha antes. A liberdade vem com a consciência. Então, em relação ao estado inconsciente, agora a liberdade para agir. Mas se você olhar mais profundamente, até lá, mesmo nesse nível, você estará conectado com a totalidade da consciência. Você é apenas uma expressão da totalidade da consciência.
Você não é realmente uma entidade separada. Você é como um... Bom, quem disse isso? Acho que foi Alan Watts. Da mesma forma que a onda é algo que o oceano está fazendo, você é algo que todo o universo está fazendo. Então a onda é algo que o oceano está fazendo. Você é algo que o universo está fazendo. Portanto, embora apareça de certo modo em relação ao estado interior de inconsciente, há liberdade. E em relação a isso, há liberdade. Mas então, se você olhar mais profundamente para isso, perceberá que mesmo aí não se pode dizer que você está escolhendo isso. Você é a expressão da consciência. E a consciência, pode-se dizer, é escolher. E você pensa que está fazendo isso. Às vezes as pessoas me perguntam, você pode escolher estar presente? E de uma perspectiva, você pode escolher estar presente. E de outra perspectiva, pode-se dizer que a presença escolhe você. Ele escolhe se tornar presente através de você. Depende de como você olha para ele. Então, em termos últimos ou em termos relativos, há liberdade relativa ao estado inconsciente. Quando você se torna mais consciente. Mas mesmo aí, é apenas relativo ao estado inconsciente. Mesmo lá não há liberdade absoluta, porque você não existe como uma entidade independente. Você faz parte da rede, da interconexão que é todo o universo. Então, nesse sentido, não há liberdade de escolha do indivíduo, porque, em última análise, não há indivíduo. Só quero acrescentar mais uma coisa. Porque você mencionou que todo mundo está fazendo o melhor e assim por diante, e eu concordei que ninguém pode agir além do seu nível de consciência. Uma questão que pode surgir é responsabilidade e punição. Porque se o criminoso, ou quem quer que seja o perpetrador, não é responsável, porque está totalmente sob o controle do seu condicionamento, isso significa que o perpetrador não é responsável pelo que faz? E parece ser o caso. Uma pessoa muito inconsciente nesse sentido não é responsável pelo que faz. Agora, isso significa que não devemos punir essa pessoa? Porque ela não pôde evitar? Agora, esse é um ponto difícil. Existe um destino para todos os seres humanos. O ser humano está destinado a sair do estado de inconsciência. E se não sai do estado de inconsciência, ele cria sofrimento. E terá de sofrer as consequências da sua inconsciência, que acaba por despertá-lo. Então, quando o ser humano sofre as consequências de sua inconsciência, eventualmente isso leva ao sofrimento. E então há a possibilidade de despertar. Portanto, embora possam não estar acostumados com tudo isso, isso não significa que a retribuição kármica nesse nível não funcione. E quando a punição é necessária, e às vezes pode estar nas mãos da lei ou do sistema judicial, em primeiro lugar, outros seres humanos precisam ser protegidos deles. Portanto, eles podem precisar ser afastados. E, embora não sejam, podem não ser responsáveis, mas terão que sofrer as consequências da sua inconsciência. E, ao sofrer as consequências de sua inconsciência, existe a possibilidade de despertar. E, portanto, tive contato com algumas pessoas que estão presas e elas me escreveram e experimentaram um despertar na prisão. Elas sofreram as consequências de sua inconsciência e isso os levou a um despertar.
Na verdade, eu estava programado para falar em algumas prisões na Califórnia, mas adoeci no início desse ano, então tive que cancelar. Mas espero que em breve eu possa falar com os presos, tanto que eu tinha agendado para uma prisão feminina, quanto para uma prisão masculina. Buda ensinou que até mesmo a felicidade pessoal é dukkha, uma palavra da língua Pali que significa sofrimento ou insatisfação. Ela é inseparável do seu oposto. Significa que a felicidade e a infelicidade são, na verdade, uma coisa só. Somente a ilusão do tempo as separa. Isso não significa uma negatividade. É simplesmente reconhecer a natureza das coisas para não viver atrás de uma ilusão pelo resto da vida. Nem quer dizer que você não deva mais apreciar os objetos e as circunstâncias agradáveis e bonitas. Porém, usá-los para procurar aquilo que não podem dar, uma identidade, um sentido de permanência e satisfação. É uma receita para a frustração e o sofrimento. Toda a indústria da propaganda e a sociedade de consumo entrariam em colapso se as pessoas se tornassem iluminadas e deixassem de tentar encontrar as suas identidades através dos objetos. Quanto mais usamos esse caminho para encontrar a felicidade, mais estaremos nos iludindo. Nada lá fora vai conseguir nos trazer satisfação, exceto por um tempo e de modo superficial. Mas talvez você precise passar por muitas decepções antes de perceber a verdade. Os objetos e as circunstâncias podem lhe dar prazer, mas também vão lhe trazer o sofrimento. Eles podem lhe dar prazer, mas não trazer a alegria. A alegria não tem uma causa e brota dentro de nós. O estresse é causado pelo estar aqui, embora se deseje estar lá, ou por se entrar no presente desejando estar no futuro. É uma divisão que corta a pessoa por dentro. Criar e viver com essa divisão é insano. O fato de que todas as pessoas estão agindo assim não torna ninguém menos insano. Se você não pode fugir disso, tem que se movimentar rápido, trabalhar rápido ou até mesmo correr, sem se projetar no futuro e sem resistir ao presente. Quando se movimentar, trabalhar e correr, faça tudo por inteiro. Desfrute o fluxo da energia, a alta energia desse momento. Agora, não há mais estresse, não há mais divisão por dois, apenas o movimento, a corrida, o trabalho. Desfrute essas atitudes. Ou você também pode abandonar tudo e se sentar num banco do parque. Mas ao fazê-lo, observe a sua mente. Pode ser que ela diga, você devia estar trabalhando, está perdendo o seu tempo. Observe a mente e sorria para ela. O passado toma uma grande parte da sua atenção. Você frequentemente fala e pensa sobre ele, tanto de forma positiva quanto negativa. As grandes coisas que você conquistou, suas experiências e aventuras, ou as coisas horrorosas que lhe aconteceram, ou talvez que você fez a alguém. Será que seus pensamentos estão gerando culpa, orgulho, ressentimento, raiva, arrependimento ou autopiedade? Então, você está não só dando mais força ao falso eu interior, como também ajudando a acelerar o processo de envelhecimento do seu corpo, através da criação de um acúmulo de passado na sua psique. Constate isso observando a sua volta. Aquelas pessoas que têm uma forte tendência para se apegar ao passado. Morra para o passado a cada instante. Você não precisa dele. Refira-se a ele apenas quando totalmente relevante para o presente. Sinta o poder do momento presente e a plenitude do ser. Sinta a sua presença. Você tem preocupações? Tem muitos pensamentos do tipo, e se isso, e se aquilo, e se? Você está identificado com a mente,
que está se projetando num futuro imaginário e criando medo. Não há como enfrentar tal tipo de situação porque ela não existe. É um fantasma mental. Você pode parar com essa insanidade que corrói a saúde e a vida, aceitando simplesmente o momento presente. Perceba a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Sinta o seu campo inteiro de energia. Tudo com o que você sempre teve que lidar, tudo que teve de enfrentar na vida real, em oposição às projeções imaginárias da mente, é o momento presente. Pergunte-se qual é o seu problema nesse exato momento. Não no ano que vem, ou amanhã, ou daqui a 5 minutos. O que está errado nesse exato momento. Você pode enfrentar o agora, mas não pode jamais enfrentar o futuro. Nem tem de fazer isso. A resposta, a força, a atitude certa estarão à sua disposição quando você precisar, nem antes, nem depois. Algum dia eu vou fazer isso. Seu objetivo está tomando de tal modo a sua atenção que o momento presente é apenas um meio para atingir um fim? Está consumindo a alegria das coisas que você faz? Você está esperando para começar a viver? Se você desenvolver esse tipo de padrão mental, não importa o que você adquira ou alcance, o presente nunca será bom o bastante. O futuro sempre parecerá melhor, uma receita perfeita para uma insatisfação permanente. Você não acha? Você está sempre esperando alguma coisa? Quanto tempo da sua vida você passou esperando? Chamo espera de pequena escala. A espera na fila do correio, no engarrafamento de automóveis, no aeroporto ou por alguém que vai chegar, um trabalho que precisa ser terminado e etc. Chamo de espera em grande escala a espera pelas próximas férias, por um emprego melhor, pelos filhos crescerem, por uma relação verdadeiramente significativa, pelo sucesso, para ficar rico, para ser importante, para se tornar iluminado. Para muitas pessoas, a entrega talvez tenha conotações negativas, como uma derrota, uma desistência, uma incapacidade de se reerguer das ciladas da vida, certa letargia e etc. A verdadeira entrega, entretanto, é algo completamente diferente. Não significa suportar passivamente uma situação qualquer que nos aconteça e não fazer nada a respeito, nem deixar de fazer planos ou de ter confiança para começar algo novo. A entrega é a sabedoria mais profunda de nos submetermos e não de nos opormos ao fluxo da vida. O único lugar em que podemos sentir o fluxo da vida é no agora. Isso significa que se entregar é aceitar o momento presente sem restrições e sem nenhuma reserva. É abandonar a resistência interior àquilo que é. A resistência interior acontece quando dizemos não para aquilo que é, através do nosso julgamento mental e de uma negatividade emocional. Isso se agrava, especialmente quando as coisas vão mal. O que significa que há um espaço entre as exigências ou expectativas rígidas da nossa mente e aquilo que é. Esse é o espaço do sofrimento. Se você já tiver vivido bastante tempo, certamente saberá que as coisas vão mal com muita frequência. É precisamente nesses momentos em que a entrega tem de ser praticada, caso queiramos eliminar o sofrimento e as mágoas da nossa vida. A aceitação daquilo que é nos liberta imediatamente da identificação com a mente e nos religa com o ser. A resistência é a mente. A entrega é um fenômeno puramente interior. Isso não quer dizer que não possamos fazer alguma coisa no campo exterior para mudar a situação. Mas, na verdade, não é a situação completa que temos de aceitar quando falo de entrega, mas apenas o segmento minúsculo chamado o agora. Por exemplo, se você estiver atolado na lama, não tem de dizer, está bem, me conformo de estar atolado nessa lama. Resignação não quer dizer entrega. Você não precisa aceitar uma situação indesejável ou desagradável na sua vida, nem precisa se iludir e dizer que não tem nada errado em estar atolado na lama. Nada disso.
você tem completa consciência de que deseja sair dali. Então reduza a sua atenção ao momento presente, sem atribuir a essa situação nenhum rótulo mental. Isso significa que não existe nenhum julgamento do agora. Em consequência, não existe nenhuma resistência, nenhuma negatividade emocional. Você aceita a existência do momento. A seguir, toma uma atitude e faz tudo o que puder para sair da lama. Chama essa atitude de ação positiva. Funciona muito mais do que uma ação negativa, que decorre da raiva, do desespero ou da frustração. Até que alcance o resultado desejado, você continua a praticar a entrega ao se abster de rotular o agora. Vou fazer uma analogia visual para ilustrar o ponto que estou sustentando. Você está andando por uma estrada à noite com neblina cerrada, mas possui uma lanterna potente que corta a neblina e cria um espaço estreito e nítido na sua frente. A neblina é a sua situação de vida, que inclui o passado e o futuro. A lanterna é a sua presença consciente e o espaço nítido é o agora. Não se entregar endurece a forma psicológica, a casca do ego, e assim cria uma forte sensação de separação. O mundo e as pessoas à sua volta passam a ser vistos como ameaças. Surge uma compulsão inconsciente para destruir os outros através do julgamento e uma necessidade de competir e dominar. Até mesmo a natureza vira sua amiga e o medo passa a governar a sua percepção e a interpretação das coisas. A doença mental, conhecida como paranoia, é apenas uma forma ligeiramente mais aguda desse estado normal, embora disfuncional, da consciência. A resistência faz com que tanto a sua mente quanto o seu corpo fiquem mais pesados. A tensão se manifesta em diferentes partes do corpo que se contrai para se defender. O fluxo de energia vital, essencial para o funcionamento saudável do corpo, fica prejudicado. Algumas formas de terapia corporal podem ser úteis para restaurar esse fluxo, mas a menos que você pratique a entrega na sua vida diária, essas coisas só podem lhe proporcionar um alívio temporário, porque a causa, o padrão de resistência, não foi ainda dissolvido. Porém, existe alguma coisa dentro de você que não é afetada pelas circunstâncias transitórias que constrói a sua situação de vida e a que você só tem acesso através da entrega. Trata-se da sua vida, do seu propósito, do seu próprio ser, que existe no eterno domínio do presente. Encontrar essa vida é a única coisa necessária de que Jesus falava. Iluminado ou não, no nível da sua identidade com a forma, você não está completo. Você é a metade do todo. E isso é percebido como a atração homem-mulher, o movimento em direção à polaridade oposta de energia. Não importa qual seja o seu nível de consciência. Mas nesse estado de conexão interior, você percebe uma atração em algum lugar sobre a superfície ou na periferia de sua vida. O universo inteiro parece as ondas e marolas sobre a superfície de um oceano imenso e profundo. Você é esse oceano e, naturalmente, também é a marola. Mas a marola, que percebeu a sua verdadeira identidade como oceano e sabe que, em comparação a essa vastidão e profundidade, o mundo das ondas e marolas não é assim tão importante. Isso não significa que você não se relaciona profundamente com outras pessoas ou com o seu parceiro. Na verdade, você só consegue se relacionar se tiver consciência do ser. Partindo do ser, você é capaz de enxergar além do véu da forma. No ser, homem e mulher são uma unidade. A sua forma pode continuar a ter algumas necessidades, mas o ser não tem nenhuma. Já está completo e inteiro. Se essas necessidades forem preenchidas, será ótimo, mas não faz diferença para o seu estado interior mais profundo. Portanto, caso a necessidade de uma polaridade masculina ou feminina não seja preenchida, é perfeitamente possível para a pessoa iluminada perceber que falta alguma coisa no nível externo e, ao mesmo tempo, sentir-se totalmente completa e satisfeita no nível interno.
Ao se aproximar da idade adulta, a incerteza da sexualidade, seguida da percepção de que você é diferente dos outros, pode forçar uma desidentificação dos padrões socialmente condicionados de pensamento e comportamento. Isso vai elevar automaticamente o seu nível de consciência sobre a inconsciência predominante, onde as pessoas inquestionavelmente carregam todos os padrões herdados. Nesse sentido, ser homossexual pode ser uma vantagem. Até certo ponto, ser um estranho, alguém que não se enquadra com os outros, ou é rejeitado por eles por qualquer razão, torna a vida difícil, mas também traz uma vantagem com relação à iluminação. Ela tira você da inconsciência quase à força. Por outro lado, se você desenvolve um sentido de identidade baseado na sua homossexualidade, escapa de uma armadilha para cair em outra. Você vai desempenhar papéis e jogos ditados pela imagem mental que você tem de si mesmo como um homossexual. Vai se tornar inconsciente. Vai virar uma falsidade. Debaixo da máscara do ego, vai estar muito infeliz. Se isso acontece com você, ser homossexual virou um obstáculo, mas sempre existe uma nova oportunidade. Uma infelicidade aguda pode ser um grande elemento despertador. Se você não consegue ficar à vontade consigo mesmo, vai procurar um relacionamento para encobrir o seu desconforto. Só que esse desconforto vai reaparecer de alguma outra forma no relacionamento, e você provavelmente atribuirá a responsabilidade ao seu parceiro. Tudo o que você precisa fazer é aceitar este momento plenamente. Você estará então à vontade no aqui e agora e à vontade consigo mesmo. Mas será que você precisa ter um relacionamento com você mesmo? Por que não ser apenas você? Quando se relaciona com você mesmo, já se dividiu em dois. Eu e eu mesmo, sujeito e objeto. Essa dualidade criada pela mente é a raiz de toda a complexidade desnecessária, de todos os problemas e conflitos em sua vida. No estado de iluminação, você é você mesmo. Você e você mesmo se fundem em um só. Você não se julga, não sente pena de si, não se orgulha de si, não se ama, não se odeia e etc. A divisão provocada pela consciência está curada. Sua maldição foi removida. Não existe um você mesmo que seja preciso proteger, defender ou alimentar. Quando você está iluminado, não tem mais um relacionamento consigo mesmo. Uma vez que tenha aberto mão disso, todos os seus outros relacionamentos serão de amor. Descobrimos juntos o poder transformador do agora. Se deseja continuar explorando esse caminho de autoconhecimento, clique nos vídeos sugeridos. Inscreva-se agora para não perder as futuras explorações e compartilhe as suas reflexões nos comentários.